Vamos orar, queridos? Vamos pedir a direção do Senhor nessa noite. Que o Senhor possa agir nessa noite com liberdade. Amém? Qualquer irmão tem liberdade de exercer seu sacerdócio nessa noite, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor. Amém? Aleluia. O Senhor é bom, Ele é digno de toda adoração. Ele é o único nesse lugar que merece honra, glória, louvor, reconhecimento. Amém? Ele é o único que foi morto, ressuscitou. Entre os líderes, os ídolos que estão adorados hoje, os deuses das religiões, em todas as religiões do mundo, os seus seguidores têm alguém que morreu e só tem simplesmente as suas lembranças e um monte de regras. Mas Jesus é o único que morreu e está vivo, e é o único que se faz presente nos lugares onde está reunido em seu nome, porque Ele está vivo, Ele é real. Então Ele é o único digno de receber honra, glória, louvor, adoração. O que Paulo diz: o Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele a glória, a honra, o louvor. Amém? Aleluia. Nós nos colocamos, Senhor, nesta noite, pedimos a Tua graça, a Tua direção sobre nossas vidas. Amém. Que esta reunião, Senhor, possa estar abrindo o nosso entendimento para compreendermos aquilo que o Senhor tem a todos nós. Nós te exaltamos nessa noite, Senhor, bendizemos o Teu nome, tributamos a Ti louvores e adoração, porque o Senhor é bom e a Sua bondade dura para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Venha nessa noite, Senhor, por graça, bondade e misericórdia, e manifesta a Tua presença nesse lugar, manifesta a Tua presença na vida de cada irmão aqui nessa noite, de cada pessoa aqui nessa noite. Que a Tua graça, Senhor, venha fluir de maneira gloriosa, inundando os nossos corações. Que o Teu Espírito encha este lugar com a Sua glória, e que o Senhor possa ter plena liberdade para ministrar os nossos corações, para fazer aquilo que está no Teu coração, aquilo que o Senhor bem quiser. Nos colocamos à Tua disposição nessa noite. Pedimos: reina, Senhor, neste lugar, flua, Senhor, neste lugar, tome a direção. Nós queremos adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Por isso, no nome de Jesus, nós declaramos que esse ambiente totalmente sobre direção do Teu Espírito Santo, sob a direção do Senhor. Que a Tua graça nessa noite flua em nossos corações para o louvor da Sua glória. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor nessa noite pela Sua presença. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. É um louvor que vem na minha mente, muito propício nesta noite. Flui em mim, Senhor, a Sua graça. Flui em mim o Seu amor. Amém. Flui em mim, Senhor, a Sua graça. Flui em mim, Senhor, o Seu amor. Flui em mim, Senhor, a Sua vida. Flui em mim, Senhor, o Teu perdão. Flui em mim, Senhor, a Tua graça. Flui em mim, Senhor, o Seu amor.
Flui em mim, Senhor, a sua vida. Flui em mim, Senhor, o teu perdão, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar o teu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão, para te adorar e declarar o teu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar o teu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Seu nome é Nós estamos reunidos em teu nome, desejamos te adorar, Senhor. Vem e limpa-nos de todo o pecado, purifica todos nossos corações. Nós estamos reunidos em teu nome, desejamos te adorar, Senhor. Vem e limpa-nos de todo o pecado, purifica todos nossos corações. Não podemos ser o mesmo, Senhor. Precisamos do teu sangue remidor. Desejamos o perdão e a sua graça. Nós queremos te adorar em
em comunhão. Desejamos o perdão e a tua graça. Nós queremos te adorar em comunhão. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou passar a palavra para Eliseu, para ele aproveitar melhor o tempo, né? O tempo é muito curto e passa muito rápido. E estamos aqui nesta noite desejosos para ouvir o Senhor mais uma vez, falar conosco, ministrar nossos corações. À vontade, viu? Eliseu. Deus é bom. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com ações de graças. Vamos render graças ao Senhor nesta noite por tudo
por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, pelas suas maravilhas, porque Ele é Deus e digno de ser adorado, honrado. E nós lemos aqui em Apocalipse 4 que os serafins o adoram dia e noite sem cessar. Nós adoramos ao Senhor, reconhecendo a sua grandeza e a sua bondade. Mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos juntos e nós o bendizemos. Amém? Está aqui alguns irmãos lá de Itabuna, Timóteo, Neide veio hoje, está aqui com a gente. Trovoada eletrônica. Está a Adneia, a Regina ali, Homers. Não sei se esses irmãos querem falar, se Timóteo quer compartilhar alguma coisa, dizer alguma palavra, ou Homers, ou algum irmão, ou mesmo qualquer irmão que está aqui, que queira compartilhar alguma coisa do seu coração, alguma coisa que o Senhor está trazendo ao seu coração. Fiquem livres. Alguém? O que nós cantaríamos ao Senhor que lhes prestasse ações de graças nessa noite? Que nós lhes dissesse o quanto somos gratos pelo que Ele é. O que nós cantaríamos? Qual sugestão? Amém. Vamos lá. A único que é digno de receber. Vou cantar isso em pé. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Repetindo, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Consagramos todo nosso ser a Ti, que é digno de receber a honra, a força e o poder,
poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Aleluia. Sentem um pouco, meus amados. O Senhor escondeu dos sábios e revelou aos pequeninos os mistérios do seu reino. Ele tem um reino. E como nós estamos estudando nas Escrituras, o reino de Deus, ele tem leis espirituais. Todo reino, todo governo tem leis. O reino de Deus não é limitado geograficamente. O reino de Deus, ele não tem limites. Vamos ler alguns textos sobre este aspecto do reino de Deus. Vamos ler Mateus. Mateus 4, 23. Nós vamos hoje ler muitos textos, tá? Mais uma vez. E vamos começar pensando de que esse reino de Deus tem leis. Mateus 4, 23. Alguém que puder ler Mateus 9, 35. Outro irmão. Um outro irmão pode ler Lucas 4, 43. Então, quem está com Mateus 4, 23 aberto aí, que já conseguiu abrir, levanta a mãozinha assim, pronto. Elvis vai ler. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. Do que Jesus pregava? Jesus pregava o evangelho do reino de Deus. Um reino, um rei e suas leis. Em Mateus 9, 35 diz como? O que Jesus pregava? Obrigado. Vejam Lucas 8, versículo 1. Lucas 8.
E Lucas 16, versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem entrega força para entrar nele. O reino de Deus, um reino, um governo, não é um governo com limites geográficos. Em todas as tribos, povos, línguas, nações, o reino de Deus está estabelecido. O reino de Deus se estabelece dentro de nós. A cada pessoa que se entrega ao Rei, ali se estabelece o reino de Deus. Estas pessoas vivem na terra, mas estão debaixo de leis que não são humanas. Chocantes às vezes, paradoxal, diferentes, espantosas para muitos, mas as pessoas vivem na terra com leis de outro lugar, de outro reino. Elas estão aqui, são brasileiras, respeitam as leis, honram seus governos humanos, mas vivem debaixo de outras leis do seu reino, do reino de Deus. Por isso que são chamados peregrinos, pessoas que estão aqui, mas não são daqui. E Jesus disse que nós estávamos no mundo, mas não éramos do mundo. Como do mundo ele não é, nem o seu reino é do mundo. Os discípulos pensavam que Jesus ia estabelecer um reino humano, com força, com guerra, com espada. Jesus disse: não, vocês não estão entendendo. Meu reino não é deste mundo. Eu não sou deste mundo. As leis do meu reino não são deste mundo. Vejam Atos 1, versículo 3. Atos 1, versículo 3. Vejam como os apóstolos pregavam, qual era o teor da mensagem que eles pregavam. Atos 1, versículo 3. Aos quais também, depois de ter falecido, se apresentou vivo com muitas inefáveis provas e falíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias, e falando com respeito ao reino de Deus. Repete só o texto, repete, prestem atenção ao texto. Aos quais também, depois de ter falecido, se apresentou vivo. Quem é este? Que depois de ter padecido, se apresentou vivo. Sim. Depois de ressuscitado, por 40 dias, Jesus passou no meio dos seus discípulos, com provas inefáveis da sua ressurreição, falando sobre o quê? Qual era o tema da sua mensagem? Então vejam Atos 8, versículo 12. Alguém pode já ir abrindo a Bíblia em Atos 19, versículo 8, enquanto nós lemos Atos 8, versículo 12. E quem achar, pode ir lendo. Filipe, o evangelista, falava ao povo sobre que tema? Ia batizando homens e mulheres, falando do reino de Deus. Pois de que eles tanto falavam desse reino? O que tanto se tem para falar desse reino? Esse é um assunto importante para entendermos por que se pregava tanto o reino de Deus. Hoje, quando nós falamos do reino de Deus,
as pessoas pensam que é uma nova denominação, que é um novo grupo que se formou, que é uma nova ideia que está chegando, como se nós estivéssemos falando uma coisa muito nova. Veja no capítulo 20 de Atos, do versículo 25. Estou consciente de que, desde agora, nenhum de vós, entre os quais passei ensinando sobre o reino de Deus, verei outra vez o meu rosto. Quem está falando isso? Paulo. Ele está falando, olha, eu estou passando, talvez não volte mais, por todos a quem eu passei falando do reino de Deus. Fica claro que a mensagem central desses homens era um tal reino. Um tal reino de Deus. Parece que isso estava impregnado neles. Eles falavam do reino de Deus. Veja no capítulo 28 de Atos, no versículo 23. Não lemos o 19:8. Então, 19:8 de Atos, antes do 28. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. É muito assunto. O camarada passar 3 meses falando do reino de Deus. É muito assunto. Que tanto se falava do reino de Deus? Que tanto assunto é esse? Para um homem passar 3 meses discutindo na sinagoga e falando sobre o reino de Deus. Atos 28, versículo 23. As pessoas foram ter com Paulo e ele passou um dia todo falando do reino de Deus na lei de Moisés, nos Salmos, foi isso? Repete esse texto. Pelos profetas, falando do reino de Deus na lei de Moisés, que é fantástico. Falar do reino de Deus na lei de Moisés. Há pouco tempo nós conversamos sobre isso num grupo caseiro, falando um pouco do reino de Deus no Velho Testamento, falando do reino de Deus na lei de Moisés, onde se tem reino de Deus ali. Pois é. O que nós precisamos entender? Lucas 17, 20 e 21. Eu tenho dedicado, e alegremente dedicado, eu queria dizer para vocês que não tem sido nenhum peso para mim vir aqui aos domingos, estar com vocês com muita alegria, para compartilhar com vocês a palavra de Deus. Percebo que talvez seja ainda muito rasteiro, muito pouco, mas hoje eu quero falar com vocês um pouco do que vocês já sabem. Quero falar do reino de Deus, mas eu quero no final desta palavra, eu quero dizer a vocês o que Deus me disse que eu tenho que dizer a vocês hoje. E eu não posso deixar de pregar para vocês o que Jesus pregou, mesmo sabendo que vocês já sabem de tudo isto, e que vocês
tem a palavra de Deus enxertada no coração de vocês. Estou trazendo à lembrança tudo que vocês já sabem. Eu não estou trazendo nenhuma novidade, nenhuma palavra que seja uma novidade para vocês. Vocês são meus irmãos. Nós somos um corpo em Cristo. Quando definir e decidir cooperar, estou cooperando com os meus amados irmãos. Prestem atenção. Ouçam com outros ouvidos, porque há ouvidos que ouvem, mas nem todos têm ouvidos para ouvir. Ouvir a palavra de Deus é ouvir com outros ouvidos, é prestar atenção ao que Deus está te dizendo, nos dizendo. Me incluo, porque não sou em nada melhor e não estou me colocando em nada superior aos meus irmãos. Muito pelo contrário, sou um aprendiz do reino de Deus, um discípulo, um seguidor de Jesus. Tenho aprendido com a sua palavra. Quantas correções ele tem feito, quantas dificuldades muitas vezes tenho para aprender coisas tão simples do reino de Deus. Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque esse o reino de Deus está entre vós. Dentro de vós, não é isso? Então vamos repetir. O que quem está fazendo a pergunta? Quem são os interlocutores? Fariseus, aquele grupo que conheciam muito bem a lei de Moisés, praticavam inclusive a lei de Moisés, eram rigorosos com a prática da lei de Moisés. Eles tinham problemas graves com Jesus, porque Jesus tinha um problema com a hipocrisia deles, porque eles faziam tudo com muita aparência e não tinha nada dentro. E Jesus questionava eles, e eles eram um problema para Jesus, e Jesus era um problema para eles. E eles fizeram a pergunta sobre o reino de Deus, porque eles sabiam e esperavam o reino de Deus, mas só que eles esperavam o reino de Deus como um governo que nós esperamos também, que é um governo humano, um governo visível, não digo humano, porque quando em breve, depois que tivermos a grande tribulação, o Senhor aparecerá nos céus com alarido, voz de arcanjo, trombeta, tomará para si a sua igreja e estabelecerá na terra um reino, um governo. Sobre isso, quem sabe conversaremos em algum momento. Mas vamos repetir, preste atenção a resposta de Jesus à pergunta dos fariseus. O que os fariseus perguntam no texto? O que eles perguntam? Quando há de vir o reino de Deus? Qual a resposta de Jesus? O reino de Deus não vem com aparência exterior. Primeiro, a natureza do reino de Deus não é humana. Não é humana. Não é aparente, não é glória humana, não é força bélica,
não é poder político. O reino de Deus não vem com aparência física. Por quê? Por quê? Está escrito aí? O reino de Deus está dentro de nós. Olha que resposta Jesus dá àqueles fariseus. Que resposta? No capítulo 18 de Lucas, no versículo 29 e 30, só conferem isso aí. Lucas 18, 29 e 30. Vocês estão anotando? Dezoito, 29. Vejam 28. Disse Pedro. Não é isso? Disse Pedro: Pode ler. nós deixamos tudo e te seguimos. E disse: na verdade, eu digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou irmão, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Aqui está mais uma lei da reciprocidade que falei na semana passada. Olha, você deixa qualquer coisa pelo reino de Deus, você recebe aqui mesmo. E depois a vida eterna. Deus não fica devendo nada a você, nada a ninguém. Deixar pelo reino. Deixar pelo reino. Me lembro que aos 18 anos de idade eu saí de Salvador por uma ordem do céu para vir a Itabuna. Bem jovem, com pouca experiência, sem nada. Acho que Big estava nessa época. E eu me lembro que eu tinha uma mala só. Eu só tinha minha mala, mais nada. Me lembro quando minha mãe me disse: Eliseu, não é isso. Porque eu estava numa reunião de oração, e na reunião de oração um homem levanta e diz assim: olha, jovem, assim diz o Senhor, te tiro daqui e te levo para uma cidade que você não conhece. Lá eu vou levantar um povo. Minha mãe me cutucou assim, crente mandona, todo respeito à sua ausência, disse: Eliseu, não creia nisso. Não creia nisso. E eu estava super tomado pelo Espírito Santo naquele momento, e eu não sabia o que dizer a ela. Se eu ouvia o cara dizer com o dedo na minha cara: assim diz o Senhor, vou te tirar daqui, ou se eu ouvia o que ela me dizia, e eu disse para ela: fica tranquila, se é de Deus, vai cumprir. Não tem jeito. Um mês depois eu estava em Itabuna. Estava só com a minha malinha. Tinha uma tabelinha de onde eu ia almoçar e onde eu ia jantar. Eu então ia na casa de um irmão almoçar, numa casa de outro irmão jantar. Era um escritozinho, não sei se Big lembra disso.
Amiga, você precisa escrever isso. E aí eu chegava na casa do irmão e falava, ó. Aí eu batia na casa do irmão mais ou menos às 11h30. Aí ele falou, pois não, pastor, o que você veio fazer aqui? Tipo assim, né? Não dizia assim com essas palavras, mas tipo, pois não, o que é? Aí eu, porque hoje eu estou na escala de almoçar aqui. Aí ele falava, mas ninguém me avisou nada. Aí eu, desculpa, depois eu volto. Eu ia para casa assim, dizendo, meu Deus, acho que não é isso mesmo não, que Deus quer de mim. Acho que não é isso. Não é possível. Aí à noite eu já ficava escabriado para ir na outra casa. Me lembro que então eu fiquei dentro de casa uns 2 dias e eu disse, eu não vou mais à casa de ninguém, eu vou ficar. E eu vou esperar que o Senhor me diga o que o Senhor quer de mim. E a vizinha de cima, onde eu morava num quartinho na Avenida Itajuípe, está no Senhor. A irmã, não partiu. A irmã Mercezinha está firme no Senhor. A irmã Mercezinha, ela não era cristã. Eu aluguei um quartinho que tinha minha mala e minha cama. E ela me levou um prato de comida. Era um cozido com verduras. E ela disse, meu marido, Chevrolet, o apelido dele, mandou te dar esse prato de comida. Ele disse, faz um prato de comida para o pastor. Então, quando eu peguei o prato de comida, eu sabia que era Deus que estava dizendo, eu estou de olho em você, rapaz. Eu estou sabendo. Então eu fiquei assim, um homem incrédulo. E ela começou, e ela disse, ele me disse que é para eu te dar o seu almoço todos os dias. Tá certo. Então, numa noite, eu entrei na casa dela, ia falar alguma coisa, para agradecer alguma coisa, e ela me disse assim, eu não quero você na minha casa, a casa é minha. Eu olhei, gente, não é a mulher que está me dando comida todo dia? E quando eu ia saindo, o Espírito de Deus diz, volta, na minha cabeça. E eu voltei e disse, Satanás, sai dela. E os demônios se manifestaram, e essa mulher ficou liberta, e se converteu ao Senhor, ela e toda a sua família. Porque a partir de ali, Deus me deu muitas mães, muitos pais, muitos irmãos, muitos amigos. Todos que eu tinha deixado, Ele multiplicou 100 vezes mais, conforme Ele diz na sua palavra. Esse é o reino de Deus, misterioso reino de Deus. Isto que eu estou dizendo, eu não li num livro. Isso é uma experiência pessoal. Onde os personagens estão vivos ainda.
podem ser encontrados, têm nomes, endereços, histórias. Histórias do reino de Deus. Leia esse texto. O último. Qual foi o último aí? 29 e 30. Pode ler? Receba muito mais. Há uma versão que diz: recebe 100 vezes mais aqui e lá a vida eterna. Amém. João 18, 36. O meu, sim. Para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. O reino de Deus não é deste mundo, não é de estrutura política. Por isso que a igreja deve se envolver pouquíssimo com este sistema, com estas brigas, com estes grupos. A igreja não é deste mundo, o reino não é deste mundo, a estrutura da igreja não é política. Nós não mudamos as pessoas pela política, não mudamos o mundo pela política. O reino de Deus muda pelo poder do Evangelho, pelo poder transformador do Evangelho. Por isso que Por isso eu sempre, quando vejo Big, eu digo: Big, eu fico feliz de te ver, porque é uma das mulheres pioneiras neste negócio e que acompanhou. E quando eu vejo Big, eu fico feliz demais, Big, porque eu gosto de ver gente que continua na briga, na luta, na carreira, correndo até o final, porque ele disse: quem perseverar até o fim, e nós estamos perseverando. E já se passam 30, sei lá quantos anos lá, e nós estamos perseverando. Que Deus nos ajude a chegar até o fim. Eu fico feliz quando vejo um Vanginho da vida, Evangevaldo, que começamos juntos lá na juventude, no meio da igreja, lá nas praças públicas de Salvador, nas calçadas, com as caixas de som, pregando o Evangelho. E eu vejo hoje, nós estamos envelhecendo, mas estamos continuando. Estamos continuando. Bendito seja o Senhor. Não por merecimento nosso, mas porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. É Deus quem nos tem dado a vitória. Jesus nos ajuda. Irmãos, leiam Romanos 14, 17. Estou falando a vocês sobre o reino de Deus, e disse que eu quero dizer uma palavra de Deus a vocês hoje. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria do Espírito Santo.
reino de Deus não é comida nem bebida, não são estruturas religiosas. Estrutura é essa, pode isso, não pode aquilo, é proibido isso, come aquilo, não come aquilo. O reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus, ele se expressa com justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando é que você vê o reino de Deus? Quando há justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E quando é que você não vê o reino de Deus? Não há alegria, não há paz e não há justiça no Espírito Santo. E pode ser quem for e onde for e o grupo que for, isso não é o reino de Deus. Avaliem-se. E avaliem-se como grupo. Se vocês vivem o reino de Deus ou não. Se vivem uma religião, não é o reino de Deus. O reino de Deus é alegria, paz e justiça. Sou eu que estou dizendo? É a palavra de Deus. Muito bem, queridos. 1 Coríntios 4:20. O reino de Deus não é aparência, o reino de Deus não é geográfico, o reino de Deus está dentro de nós, o reino de Deus é alegria, paz, justiça. Justiça social, justiça legal dentro de você, sabe? É justiça. Muito bem. Vamos aí, adiante. 1 Coríntios 4:20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. É porque o reino de Deus não é só conversa fiada. Não é só conversa de boca para fora. Não é verborreia. Não é discurso vazio. O reino de Deus é prática. Bendito seja o Senhor. Amém? O reino de Deus tem leis, eu falei para você. Vou só lembrar algumas leis do reino de Deus. O mundo diz assim: odeie os seus inimigos. E o reino de Deus diz o quê? Ame os seus inimigos. Meu Deus, eu fico assim. Que reino paradoxal. Contrário. O mundo diz o quê? Pague com a mesma moeda. Cara que te fizer um mal, faça o mal a ele. Aí o reino de Deus diz o quê? Faça o bem aos que vos maltratam. Bendiga o que falam mal de você. E um dia eu perguntei: Deus, como é isso? Como é isso? Poucas vezes eu consegui entender isso, mas um dia eu entendi. Quando eu estava numa luta muito grande com uma pessoa que se levantou muito fortemente contra o ministério ali na cidade de Itabuna. E eu disse: como é que eu faço, já que é para fazer isso? O Senhor disse na minha cabeça: dá um presente, o melhor que você puder. Pensa, eu vou dar presente a quem está me maltratando. Está fazendo mal a mim, eu vou dar presente para ele. Eu pensei: eu sou louco se eu fizer isso, eu sou um idiota. Mas fiz. E esse cara se tornou um discípulo diretamente relacionado a mim. Hoje está por lá, estava em Jaguaquara, estava
se tornou um pastor, era um pastor na realidade, ficou diretamente ligado a mim, depois se perdeu por aí nas brenhas da religião. Você imagina o cara dizer, agora eu quero, um cara era pastor, agora eu quero ser discípulo, e eu quero... Veja o que obedecer a palavra produz. O mundo diz assim, agarre-se à vida, agarre-se à vida a qualquer preço, você tem que se agarrar à vida. Aí o reino de Deus diz assim, se você perder a vida, você vai encontrar. Se você ganhar a vida, você perde. Se você perder, você ganha. É diferente essas leis do reino de Deus. Às vezes, extremamente misteriosas. O mundo diz assim, olha, você tem que se apegar à sua aparência, cuidar da sua aparência, zelar da sua aparência, porque as pessoas vão te ver pela sua aparência, elas te medem pela sua aparência, você tem que cuidar. Aí Jesus olha para os fariseus e diz, vocês são hipócritas, vocês gostam de zelar pelo exterior do copo, mas dentro vocês são sepulcro caiados. Os caras estavam cuidando só da aparência, e Jesus diz, não é a aparência importante no reino de Deus. No reino de Deus não é o que aparenta, é o que está dentro. Estranho o reino de Deus. O mundo celebra autoridades de governo. Hoje, em todas as cidades, os que ganharam as eleições estão fazendo suas festas. O mundo celebra os dominadores, os fortes, os poderosos. Aí os poderosos devem ser aplaudidos. Aí no reino de Deus diz assim, o maior dentre vocês deve ser aquele que sirva a todos. E quem quer ser grande, sirva. Que reino é esse? O mundo diz, seja o número 1, lute para ser o número 1. Você tem que ser o número 1 na sua escola, no seu trabalho. Você tem que ser número 1, porque você, não é assim que diz, você nasceu foi para vencer, para ficar no pedestal. Aí o reino de Deus diz assim, olha, não busque os primeiros lugares, os últimos serão os primeiros. Mas que lei é essa? Que o último é primeiro? Não é mistério. Quem é que entende um negócio desse? Não é misterioso, não. Vocês não acham misterioso demais você dizer para alguém assim, os últimos vão ser os primeiros? Se todo mundo está correndo para ser o primeiro, então você não precisa correr. Você não precisa correr para ser o primeiro. Você entende isso? Que você faz parte de outro reino. E se por acaso você for o primeiro, de quem é a glória? E se você for o último, de quem é a glória? Muito bem, olha que lei. Mas é triste dizer que muitas vezes nós como igreja vivemos sob a influência das leis do mundo e não das leis do reino de Deus. Não é triste? Não é triste pensar que muitas vezes nós que dizemos estar no reino de Deus vivemos sobre outras leis e as leis do mundo e não as leis do reino de Deus, porque sempre buscamos os primeiros lugares, porque estamos brigando, porque nós estamos com problema uns com os outros, porque nós estamos alucinados. Meu Deus, que reino é esse? Aí Paulo diz aos romanos, não se conformem com este mundo. Não entrem na forma, não vivam debaixo desse governo.
As tentações são muito grandes, as tentações dos pensamentos mundanos. É preciso resistir com muita força isso tudo que vem em nossa mente, a qualquer custo. Vem em nossa mente a pressão desse mundo. Nós precisamos resistir para tentar viver o reino de Deus. Amém? Olha só, quem herda a terra? Os humildes, os mansos. Mas como? Me contem como. Os mansos herdam a terra. Meu Deus. Eu estava numa e o pastor estava dizendo que estava labutando com um discípulo, entre aspas, que estava nesses grupos que tomam a terra dos outros. Eu disse, ele não entendeu nada do reino de Deus. Não pode chamar um cara desse de discípulo de Jesus, pode? Pode? Não estou mandando ele para o inferno, viu? Não estou julgando ele em nada, mas discípulo desse mestre, seguidor desse mestre, que diz, olha, os mansos herdam a terra, e ele está lá brigando de foice para entrar na terra dos outros. Tomar a terra dos outros, ladrão. Pior, né? Então, naturalmente, entender que estamos debaixo de um reino, reconhecemos um rei, que as leis que regem esse reino são totalmente diferentes. Há muitas leis conhecidas que, usadas, trazem grandes benefícios, e nós falamos dessa lei de reciprocidade. Nós poderíamos falar sobre a lei do uso. É assim, você tem um talento. Jesus disse que tem 5 talentos. Deu 5 talentos para um, deu 1 talento para o outro, deu 3 talentos para o outro. Qual foi o problema que deu nesses talentos? Qual foi o problema? É que o camarada que recebeu 1 talento vem com um talentinho e diz assim, não deu para usar. Até o que tem é tomado, porque a lei do reino de Deus é a lei do uso. Você tem que utilizar para multiplicar. Tem um assunto para falar depois. Você lembra da lei da unidade? Da unidade. Eu estou falando de lei da unidade em todos os aspectos da igreja e do reino de Deus, de unidade, inclusive para orar. Se 2 de vós concordarem, você mexe com os céus quando está em unidade, você traz o inferno quando você está com relacionamentos partidos. É isso que eu estou te dizendo. Porque é isso que a palavra de Deus me diz. É terrível para nós isso. Aí nós vimos a semana passada, inclusive não vimos muita coisa, deveríamos ter descido um pouquinho mais a fundo sobre essa lei da reciprocidade. Você quer ver um elemento na lei de reciprocidade que eu penso que todos nós precisamos aprender? Vocês querem ver? Não sei se nós lemos o Salmo 41 a semana passada, lemos? O Salmo 41? Lemos sim. Lemos. Agora, leiam 1 Pedro 4:9 e Hebreus 13, 1 e 2. Porque aqui nós falamos de dar, falamos do exercício de misericórdia, e olha o assunto de hospitalidade. Olha o assunto de hospitalidade, como é que funciona. Veja como Deus não nos deixa, não deve nada a ninguém. 1 Pedro 4:9.
Sede hospitaleiro um para com os outros, sem desqueixar. Sede hospitaleiro. Acudam, recebam, usem a hospitalidade, abra sua casa. E não reclame. E não reclame. É sem murmuração. Ah, meus irmãos, porque isso aqui que já está me abusando, Não. Sede hospitaleiros. Agora veja no capítulo 13 de Hebreus 1 e 2. Estou lendo as escrituras com vocês e eu agradeço, viu, Carlos e Edmilson, eu agradeço a vocês. Isso está me fazendo tão bem, vir aqui, ler as escrituras com vocês dia de domingo. Isso está me fazendo tão bem, isso está me fazendo tão bem que vocês não imaginam. Eu estou agora, a partir de hoje, eu vou dizer umas coisas aqui para vocês que é importante demais que eu diga isso hoje aqui para vocês. Mas vamos lá. Mas eu quero dizer da gratidão que eu tenho a vocês por estarem me ouvindo essas palavras, que são as palavras da Bíblia e das Escrituras, e que vocês estão recebendo, e que vocês analisem, façam com os irmãos de Bereia, confiram, observem, confiram dentro das Escrituras se é isto. Não engulam, não recebam apenas porque Eliseu está falando. Eu não sou nada. Simplesmente a autoridade é da palavra de Deus. Mas se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureça o coração. Não endureça. Por quê? Porque a palavra de Deus é marreta de esmiuçar penha. Onde estamos? 13, 1 e 2. O que diz? Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Por causa dela, alguns não sabendo, hospedaram anjos. Eu não sei se eu já contei para vocês, eu acho que eu contei na semana no grupo caseiro, estou falando sobre esse assunto também. Então, falei de que alguns irmãos me contaram, numa cidade em que eu estava passando, onde eles foram pregar na praça, e eles viram um mendigo. E então o mendigo pediu comida, se quer, tal. E eles levaram esse homem para uma casa e deram comida, banho, e colocaram eles para dormir, esse homem para dormir. Lhes falaram algumas coisas, esse homem conversou com eles, e eles trancaram a casa, tipo uma casa assim, sem saída, e eles trancaram a casa para no dia seguinte dar prosseguimento ao serviço. E quando eles abriram a casa no dia seguinte, não tinha ninguém. A casa continuava fechada. E aquele homem, eles ficaram questionando quem era, como ele saiu. Uma experiência parecida. Estava chegando em casa e apareceu um homem muito grande, um mendigo também, com uma sacola nas mãos. E aí ele, por favor, me deu um prato de comida. Aí eu entrei em casa, estava voltando com o senhor, estava energizado assim. E aí, minha mãe preparou o prato de comida junto comigo ali e tal. Eu fui servir lá fora, ele pegou o prato de comida, eu vi caindo uns caroços de feijão no chão ainda. Aí me veio na cabeça, pegar um suco. Aí eu fui pegar nele, para pegar na mão dele. Se Deus te abençoe, ele falou, não me toca. Aí eu achei estranho, né? Falou assim mesmo. Eu pensei até que era um desses pessoal de ser descrito aqui, né?
E no toque em mim já havia uma cena dessa. Aí eu tomei aquele susto, mas Deus te ama e tal. Aí eu entrei para pegar o suco. Minha mãe já estava vindo um pouco de suco. Então, assim, quando eu entrei no portão, eu encontrei minha mãe na sala, peguei o suco e virei para mim. Como não estava mais alto. Nem as caras que eu nunca mais vi esse homem. A gente é pequena, a gente sempre esbarra nas pessoas, né? E depois de alguma transação, eu estava ainda fresquinho, olhei para cima na ladeira e eu vi na cabeça depois que era um anjo. Eu tive essa impressão, era algo dele. Amém. Glória a Deus. Está escrito. Como duvidar da palavra de Deus? Não esqueçam da hospitalidade e do amor fraternal, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Eu pergunto, esse evangelho é para o passado, é para o futuro ou é para o presente? Esse evangelho era, esse evangelho é e esse evangelho sempre será, porque Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje e Ele será para sempre. Se nós pregarmos o evangelho que foi, que valor tem? Se nós pregarmos o evangelho que será, que valor tem? Nós estamos pregando um evangelho que foi, que é e que será, do mesmo jeito que Jesus era, é e há de vir. Amém? Não. 16 do capítulo 13 de Hebreus. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Deus se agrada com serviço de misericórdia que a igreja pode exercer. Agora, vocês já sabem que a regra do juízo lá de Mateus 25, quando ele separa bodes e ovelhas, e ele diz assim: estive com fome, estive nu, estive preso. Quando te vimos? Quando vocês fizeram uns pequeninos desse aí? Eu tive uma experiência, não assim tão semelhante de classe, mas foi uma experiência que me marcou muito. Eu estava na feira, no centro comercial, vendendo polpa de cacau. Polpa de cacau, de acerola. E aquele sábado, o negócio estava ruim, não aparecia ninguém. Poucos gatos pingados apareceu ali para comprar a polpa, né? E aí chega um cidadão de boa aparência, bem vestido, e disse: meu amigo, eu estou precisando de R$10. Eu ainda quis relutar, porque eu acho que se muito eu tivesse vendido para aqueles R$10 mesmo, se fosse mais, pouca coisa. E eu falei para o rapaz que trabalhava comigo, Manuel, eu disse: poxa, mano, a situação, a gente está vendo que o cara está pedindo com sinceridade, mas vê aí se tem R$10, dá ele. Mano, eu peguei os R$10 a ele, ele agradeceu, saiu. De repente veio um rapaz com um carro carregado de abacaxi e encostou junto de nós. E começou a vender as polpas, e o cara não vendia um abacaxi. Aí o cara falou assim: rapaz, vocês querem comprar esse abacaxi? Rapaz, só se você vender para nós e der uma volta na rua aí, enquanto a gente vende alguma coisa aqui. Meu irmão, sinceramente, depois que o abacaxi dele passou para cima do carro, tanto vendia o abacaxi como vendia as polpas. E vendeu foi tudo. Pouca coisa sobrou. Esse é o mistério do reino de Deus e da lei de reciprocidade. Dai, ser-vos-á dado, com a medida recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no vosso regaço. É assim que funciona. Se você não sabe disso, aprenda hoje. Abra a mão. Dê.
Outra experiência, pastor. Eu estava ali na feira, no lugar ali que eu vendo a banana, apareceu mesmo assim um monte de carro, tudo cheio de banana. E eu cheio de compromisso, eu digo, e agora, Senhor? De repente veio um carro de lá para cá e eu vi bem escrito no para-brisa dianteiro: o Senhor está no controle de todas as coisas. Aí eu me alegrei. Vendi a minha banana toda e o pessoal ficou lá com as bananas para vender. Não tem jeito, irmãos, não tem jeito, isto funciona. Agora eu quero dizer lá do capítulo 25 de Mateus, que eu penso que seria bom nós lermos, e Efésios 4, versículo 32, e Efésios 4, 32, com Mateus 25, 31, estou alegre, e vocês podem participar a hora que quiserem. Irmãos, esses testemunhos são importantes, porque isto consolida o que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus diz assim, olha, isso que nós estamos vendo não foi para o passado, isto é para o presente. E anjos não eram do passado, anjos são do presente. Os anjos do Senhor estão aí, estão aqui. São espíritos ministradores a favor dos que hão de herdar a vida eterna. Amém? Eles trabalham a nosso favor, acampam-se ao nosso redor, agem de forma especial. Glória ao Senhor. 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, enquanto alguém abre Efésios 4, 32, para a gente adiantar. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas à sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Esse é o evangelho que Jesus pregou. Efésios 4, 32. Antes, sejam todos com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoe. Antes, sede um para com o outro benigno. Lembram da benignidade? Nada em troca. E nada de pedir coisa em troca. As pessoas não nos devem nada. Porque tudo que fizermos, se é para a eternidade, não deve ser cobrado. Tipo assim, fiz tanto por você. Nunca isso. Nunca use essa frase. Nunca diga o que você fez a outra pessoa. Nunca cobre que ela lealdade, amizade, amor, reciprocidade. Nunca! Tudo é para o Senhor. Tudo para o Senhor. Tudo é para Ele. Absolutamente para Ele. E quando derem esse feedback assim, você me fez, não acredite, porque nada temos se do céu não for dado. Pronto. Que texto nós estamos agora? Efésios 4:32. Sede benignos. E o quê?
misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou. Isso está também em Colossenses. A regra é clara, viu, irmãos? Não é Arnaldo César Coelho, não, mas a regra é clara. Vamos dar o nosso tempo, vamos dar os nossos dons, vamos dar os nossos talentos, vamos dar os nossos bens, vamos dar o nosso dinheiro, porque Deus não precisa do nosso dinheiro, tá? Ele só faz isso para nos abençoar. Ele faça a prova dele. Vamos abrir a nossa casa, vamos receber, vamos abençoar a vida de outras pessoas. Temos muito, mais do que precisamos e mais do que merecemos. Os que dão mesquinharia, ira, problemas, receberão de volta isso. Porque é assim que está escrito no capítulo 7 de Mateus, versículo 1. Não julgueis para não serem julgados. Tipo assim, cuidado para você não ser crítico, ficar preso aos defeitos dos outros, separando amigos. Você vai obter de volta exatamente o que você plantar. É plantação e colheita, não tem jeito. É Lucas 6,38. A lei é de reciprocidade. Portanto, tem que ter cuidado com o que fala, com quem fala, por que fala. Com julgamentos, com críticas. Tem que ter cuidado, porque isto vai vir de volta para você. Isso é uma lei. Agora eu quero dizer, por fim, o que vim dizer a vocês hoje. Eu vim dizer a vocês hoje o capítulo 4, vim dizer, porque Deus me orientou que dissesse isso que eu vou dizer a vocês hoje. Olha, capítulo 4 de Mateus, eu acho que é 4. Muito bem. No versículo 18, prestem atenção a esses aspectos muito simples. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Vocês eram pescadores de peixes, agora vocês serão pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Seguiram para ser o quê? Muito bem. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, fazendo o quê? Consertando as redes. E chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco do seu pai, os seguiram. Os primeiros estavam fazendo o quê? Pescando. Esses últimos estavam fazendo o quê? Os 2 serviços são muito importantes. Tem 2 coisas para fazer. Quem pesca de rede, eu pesco de rede. A importância de consertar a rede para a pescaria. Olha, consertar rede. E João tinha esse ministério. E você vê que ele continuou com esse ministério no meio da igreja. A função de João no ministério da igreja foi restaurar,
Ele teve um ministério restaurador no meio da igreja. Consertar rede simboliza ministério de restauração, de consolidação, de cura, de tratamento de caráter. Eu vou dizer para vocês: consertem a rede de vocês. Vocês precisam consertar a rede de vocês. Prestem atenção que eu estou falando com vocês hoje. Consertem a rede está furada. Não vai ficar peixe. Consertem a rede do amor entre vocês. Consertem os relacionamentos entre vocês e façam isso urgente. Façam isso urgente. Deus está presente. Ele está presente, não brinquem. Tremam diante da palavra de Deus. Consertem a rede. Qualquer um, quem seja lá, o que é que está acontecendo dentro de você, conserte a rede. Conserte o relacionamento de vocês, uns com os outros. Humilhem-se. Consertem a rede da edificação, do discipulado, dos relacionamentos e dos vínculos. Consertem a rede da fé. Consertem a rede da humildade. Consertem a rede da comunhão uns com os outros, e é urgente. Estava orando por vocês. E já disse isso para os irmãos, do que Deus pôs na minha mente para dizer para vocês hoje. Conserte a rede do serviço. Deus não vai mandar pessoas para a rede furada. Se não fazem, não terão função nesta cidade, não terão mais o que fazer. Depois que conserta a rede, tem que lançar a rede no mar. Mas tem que consertar a rede antes. Conserte a rede e pode lançar no mar, que vocês vão ver o que vai acontecer. Conserte a rede e lance no mar. Humildade, quebrantamento. Corram, mas corram mesmo. Se sou homem de Deus, e se a palavra de Deus está na minha boca esta noite, provem isto. A igreja não pode ficar voltada para si mesma. Depois que conserta a rede, ela tem que ir para fora. Mas se não conserta a rede, não tem como ganhar peixes. Não tem como apanhar peixes. Quando eu era menino, eu cantava uma musiquinha assim: pescador que não apanha peixes, tu precisas do Senhor. Pescador que não apanha peixes, tu precisa do Senhor. Tu podes ser moço ou ser velho, tu podes até ser doutor, mas Jesus está te chamando para ser um pescador. Jesus nos colocou nessa terra com um propósito, não para a igreja ficar voltada para si mesmo em problemas intermináveis. Jesus nos colocou nessa terra para buscar perdidos, porque Ele tem pressa e o tempo dele tem pressa. O relógio dele diz fim. Consertem a rede. Consertem a rede. Tem que costurar a rede. A rede está rompida. Os peixes estão escapulindo. Deus tem pressa.
Costura a rede rápido. Ai. Agora, né? Nesse momento, Deus da manhã, graças a Deus, eu tenho visto assim, Deus falado conosco aqui. Eu tenho falado com o irmão, agradecido seja o nome do Senhor. Deus tem falado conosco. Deus tem falado com a gente. Eu estou me pensando aqui, irmão, para não falar, mas não tem jeito. Está dentro de mim, está querendo sair. Então eu tenho que falar. E aquilo que vi a você fale dentro de sua casa, que todo mundo ouça. E a palavra que tem vindo comigo foi muito forte. Semana passada, todos os talentos veio aqui e eu falei bem assim: rapaz, foi forte para mim, mas foi como se eu tivesse pegado 5 talentos. E se eu peguei esses talentos, eu tenho que gastar, eu tenho que investir na obra do Senhor. E falando aqui, eu digo, eu entrei na faculdade. E aí, que faculdade é essa? E aí, a Bíblia, aí fui pro trabalho, eu não consegui trabalhar, fiquei lá. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Fiquei duvidado. Eu vou ficar de cara, não. Eu sei que não é fácil de encarar a igreja, mas... É difícil a gente encarar assim toda a igreja, né? Porque é uma coisa que a gente fala muito assim de casa, mas quando a gente olha olho para olho de cada irmão, não é fácil. Mas o Senhor chamou o homem valente, então a gente tem que se encorajar. E aí, meus irmãos, tem um peixe agarrado. Como falou da rede, vamos consertar imediatamente para esse peixe não escapulir. E esse rapaz, um rapaz estava lá, vizinho meu, com um problema muito sério, e esse rapaz agoniado, trabalhando comigo, mas agoniado, vai para um canto, vai para outro, e eu dou palavra daqui, palavra ali, e nada de resolver o problema desse camarada. Eu falei, meu amigo, você aceita uma oração? Ele disse, aceito. Aí eu orei por esse rapaz, e esse rapaz falou assim, eu vou sair daqui nesse momento, vou fazer uma coisa e não vou falar para você. E saiu. Eu falei, eu creio que é coisa boa. Esse rapaz saiu. Quando ele voltou no outro dia, foi com alegria no coração dele, saltando, dando alegria. Rapaz, eu estava com as pernas amarradas, e minhas pernas soltou, meus braços, eu não estava conseguindo trabalhar. Estou trabalhando e eu estou alegre. E eu quero dividir meu tempo com Deus, esse rapaz. E eu olhei para o rapaz, eu nunca vi uma coisa daquela. Olhei para o rapaz, eu vi uma casa. Eu falei, rapaz, Deus quer habitar entre você. Ele disse, meu irmão, Deus já está dentro de mim. E aí comecemos naquela alegria. E ele falou que está vindo aqui a semana que vem. E ele disse que quer contar essas palavras aqui. Eu estou falando para os irmãos que estejam orando por ele. O nome dele é Carlos. Então, e ele falou que está com a força de leão. Então eu também peço aos irmãos que estejam orando por mim, né? A me prosseguir, como o pastor falou aqui, prosseguir até o fim. Amém. No momento em que a igreja conserta a rede mesmo, costura a rede, Deus vai dar os peixes. Vai multiplicar os peixes. Enquanto não conserta a rede, não costura. E eu falei aqui, vou repetir. Olha, às vezes rompemos alguns gomos da rede e elas não podem segurar os peixes. E parece que os maiores peixes passam pelos buracos daquela rede. O amor fraternal, a humildade, os relacionamentos quebrados, a comunhão uns com os outros, o serviço, a hospitalidade.
consertemos as nossas redes. No nome de Jesus, consertemos as nossas redes. Eu imagino que todos nós temos coisas para consertar, né? Eu imagino que nós olhamos assim para dentro de nós e quantas coisas Deus precisa nos mudar, nos moldar, nos quebrar, nos tirar. Que luta, que guerra muitas vezes temos conosco para que abandonemos a nossa velha natureza por uma natureza espiritual. É tão difícil às vezes como a nossa velha natureza. O velho homem quer dominar, controlar nossas ações, nossas atitudes, nossa postura, nossas falas, nossos pensamentos. Mas nós recebemos um novo coração. E nós temos que ser guiados por esse novo coração. Mesmo quando a nossa velha natureza diz, eu estou aqui e quero dominar. Nós vamos ter que dizer, vencendo vem Jesus. Temos que muitas vezes pedir ajuda ao Pai, aos irmãos, aos amigos, para que, vencendo, venha Jesus. Vamos cantar uma música. Recebi um novo coração. Bom, eu já disse. Eu disse o que tinha que dizer. Hoje. Eu não preciso fazer nenhum espetáculo para dizer a vocês que Deus está falando com vocês esta noite. Mais uma vez. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, te amo, meu irmão, eu te amo, a paz, eu te amo.
é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente. Vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.